Olá, alunos, tudo bem? Estou dando sequência aqui às nossas aulas que ficaram interrompidas aí por conta dos problemas relativos ao coronavírus. Vamos retomar aqueles exercícios sobre propriedades geométricas que nós iniciamos em aula e não conseguimos finalizar. Esse que está aqui nós fizemos no quadro, então ele foi completamente resolvido em aula. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse exemplo, você vai deixar aí nos comentários ou vai mandar um e-mail e vamos tentar esclarecer aí com mais brevidade possível. Bom, o exercício que ficou proposto, para complementar, para ser feito em casa, foi esse aqui que eu estou usando duas cantoneiras, seguindo essa configuração que aqui está. E essa cantoneira é de 5 polegadas por 3/4. 5 polegadas é a altura do L e a largura, que são iguais. E 3/4 é a espessura dessa cantoneira. Então estou utilizando duas ou simplesmente duas cantoneiras iguais. E elas estão posicionadas dessa forma. O que nós temos que obter aqui? A área desse perfil composto, a posição do centro de gravidade, as inércias no CG em relação ao eixo X e Y, os módulos resistentes em relação aos eixos X e Y, e o raio de giração em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z', que é esse que está aqui, que nós vamos ver mais à frente. O afastamento entre cantoneiras é de 30 milímetros, 3 centímetros. E vamos ver como vamos resolver esse problema. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na tabela de perfis e retirar as características desse perfil. Obviamente que você não vai encontrar o perfil composto na disposição que ele aqui está. O que você vai encontrar são as características do perfil singelo, ou seja, do perfil isolado, sozinho. Então, para uma cantoneira sozinha, ou seja, isolada, de 5 polegadas por 3/4, a área é de 44,76 centímetros quadrados. E no caso da cantoneira, por ter essa simetria, a inércia em relação ao eixo X é igual à inércia em relação ao eixo Y. Lembrando que nós estamos falando sempre da inércia em relação ao centro de gravidade. Esse x0 que eu desenhei aqui, ele marca o que? A posição do CG da cantoneira isolada em relação à face da cantoneira. Então aqui eu tenho x0 até a face e x0 até a face. Ou seja, eles são iguais. Então esse ponto aqui está à mesma distância em relação a x e a y. De onde eu tirei esse valor? Também da tabela, de 3,86 centímetros. Como é que eu vou compor a área? É simplesmente a área das duas cantoneiras. 2 vezes 44,76. Então a área do perfil composto é 89,52 centímetros quadrados. O centro de gravidade ele vai ficar marcado exatamente nesse ponto, de propósito, por ser duplamente simétrico, a posição do CG fica na metade da altura e na metade da largura. Então, essa é uma constatação fundamental. Tá? Então, por ter dupla simetria, a posição do CG é essa que está aqui, que marca a origem. XC igual a 0 e YC também igual a 0. Para a gente calcular o momento de inércia, a gente precisa utilizar o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos ele faz a translação do eixo, ou seja, eu quero a partir do eixo central obter as características de inércia em um eixo afastado dele. E x' é a inércia no centro de gravidade do perfil isolado, a área do perfil isolado, e esse y' é a distância que separa
o centro de um perfil isolado até o CG. A distância que separa o centro do perfil isolado até o CG. Então aqui eu estou marcando o y barra 1 e aqui eu estou marcando o y barra 2. Isso para inércia em x. Para inércia em y, similarmente, eu vou precisar calcular a distância horizontal que marca o centro de gravidade até o eixo y. Então vamos fazer aqui primeiro para a inércia em x. Quanto é que vale essa distância? Bom, do centro até as costas do perfil, eu já sei quanto vale, é x0. E o valor é 3,86. Das costas do perfil até o eixo central, eu preciso adicionar mais a metade desse afastamento que está aqui, de 3 centímetros. Então, essa distância aqui, essa metadezinha, vale 1,5. Então, essa distância y barra vale x0 mais a metade do afastamento entre as cantoneiras, que é de 1,5 centímetro. Então, o que eu tenho aqui de y barra? 5,36. Então, é óbvio ver que o y barra 1 é igual ao y barra 2. E, por conseguinte, o x barra 1 vai ser igual ao x barra 2. Então, esse perfil tem a característica das inércias serem iguais, tanto na direção x quanto na direção y. Então, para a inércia x no centro, eu vou somar a inércia do centro 1 mais a inércia do centro 2. Ou seja, como são iguais, eu tenho 2 vezes a inércia x. Aplicando o teorema dos eixos paralelos, eu vou pegar a inércia no centro do perfil isolado, x', que eu obtive da tabela, mais a área do perfil isolado, está aqui, y barra ao quadrado, que a gente calculou 5,36 centímetros. Então, aqui eu tenho, para um perfil isolado, em relação ao centro de gravidade, 1938,94 centímetros a quarta. Multiplicando por 2, ou somando isso, nós vamos ter 3.877,87 centímetros a quarta de inércia x, e a mesma coisa vai acontecer para y, uma vez que essa equação aqui é a mesma. A distância y barra que separa os eixos é a mesma para a direção x e a mesma para a direção y. Os módulos resistentes ficam bem fáceis, ou seja, eu tenho aqui o módulo resistente x da parte superior e da parte inferior. Como ela é simétrica em relação ao eixo x, então a distância do centro até o bordo superior do perfil é igual à distância do centro até o bordo inferior do perfil. Que distância é essa? A cantoneira de 5 polegadas, ela tem 12,7 centímetros. E eu tenho que chegar até o centro e tenho que adicionar mais a metade do afastamento entre as cantoneiras. Então, vou pegar 12,7 mais 1,5. Como é um perfil duplamente simétrico, a conclusão é óbvia. O WX superior é igual ao WX inferior. Então, eu tenho 273,1 centímetros ao cubo para o módulo resistente na direção x. E, por conseguinte, teremos também 273,1 para os módulos na direção y, uma vez que esse afastamento horizontal até o centro é o mesmo. Ou seja, não posso esquecer que esse perfil ele tem dupla simetria. E com relação ao raio de giração, a mesma coisa. Como as inércias x e y são iguais, obviamente os raios de giração Rx e Ry serão iguais, que é a raiz quadrada da inércia sobre a área. Então, esse número vai dar 6,58 centímetros.
Agora, o problema também pediu para calcularmos o raio de giração em relação a esse eixo Z que está aqui. Tá? Esse eixo Z, ele está paralelo a esse eixo Z', melhor dizendo. Ele é paralelo a esse eixo Z local da cantoneira, que é igual para a cantoneira superior. Esse eixo ele está orientado a 45 graus, conforme foi marcado aqui no exemplo. Para calcular o raio de giração, a conta que a gente tem que fazer é a inércia sobre a área, é a raiz quadrada da inércia sobre a área. Se eu olhar aqui a tabela de perfis, né, eu vou observar o seguinte: não existe uma inércia em relação ao eixo Z, tá vendo? A única coisa que tem aqui é o raio de giração em relação ao eixo Z, que é dito como RZ mínimo, ou seja, é o menor raio de giração obtido na cantoneira. Se eu olhar aqui o Rx, que é igual ao Ry da cantoneira isolada, eu tenho 3,81 e o Rz 2,46. Então, por isso que ele é sempre dito o raio de giração mínimo. Isso vai ficar mais claro e vamos ver a importância disso quando estivermos calculando as peças metálicas sujeitas à compressão. Então, tem um efeito da flambagem associado, que é obtido em função do raio de giração mínimo. Mas para esse exemplo, não se trata de uma cantoneira isolada, se trata de uma cantoneira composta. O que nós temos que obter aqui, inicialmente, é o seguinte: quanto vale a inércia IZ? Esse é o problema que a gente tem que obter, porque a tabela não apresenta esse valor. Mas isso não vai ser problema. Outra coisa que eu preciso é aplicar o teorema dos eixos paralelos, ou seja, eu tenho que transladar a inércia desse eixo Z para esse eixo Z'. A mesma coisa tem que acontecer com esse outro eixo Z de cima. Eu posso aplicar o teorema dos eixos paralelos porque esse eixo Z é paralelo ao eixo Z' e o eixo Z também é paralelo a esse eixo Z'. Então, vale o teorema dos eixos paralelos. E a distância que separa o centro, tá vendo? Na direção considerada, eu chamei aqui de Z barra. Como eu vou calcular o Z barra? O centro de gravidade está aqui. O centro da barra isolada está aqui. Então, eu tenho essa distância aqui, tenho essa distância que está aqui, ó, em relação às costas da cantoneira. Então, isso aqui forma um quadrado. A mesma coisa acontece nesse pedacinho verde que está aqui, ó. Eu tenho essa distância vertical, que vale 1,5, e tenho essa distância horizontal, que vale 1,5. E eu preciso dessa diagonal desse quadrado aqui. Esse quadrado aqui que eu marquei de lápis, ele vale essa distância aqui, que é metade de 3, mais o x0, 3,86. Para cá é a mesma coisa. Então, esse número aqui, essa distância que eu preciso, Z barra, nada mais é que a diagonal de um quadrado. E como é que eu calculo a diagonal de um quadrado? L raiz de 2. Então, o lado desse quadrado vale quanto? 5,36. Multiplicando pela raiz de 2, eu vou ter, então, o Z correspondente a 7,58 centímetros. Então, dessa forma, eu obtenho a distância Z barra que separa os eixos. Agora, eu preciso da inércia IZ. Bom, na tabela a gente viu que não tem, só temos o raio de giração em relação ao eixo Z, que é o valor mínimo. Como o raio de giração é a raiz quadrada da inércia sobre a área, e eu preciso da inércia, eu faço a conta ao contrário. O raio vai ficar ao quadrado, né, por conta da raiz,
e a área passa aqui para cima multiplicando. Então eu consigo achar a inércia no centro em relação a esse eixo Z, que está marcado aqui na tabela, ó, da cantoneira isolada. Tá? Então quanto é que vai, qual é o valor dessa inércia? É só multiplicar a área que a gente obteve na tabela, multiplicado pelo raio de giração ao quadrado. Então tem aqui a inércia no centro de 270,9 centímetros a quarto. Agora, com essa inércia eu consigo aplicar o teorema dos eixos paralelos para trazer essa inércia para o eixo Z'. Está aqui, ó. Qual é o teorema? Inércia no centro mais a área e a distância que separa o eixo ao quadrado. Como para essa cantoneira vai ser igual a essa, é só multiplicar por 2. Então, dessa forma, eu tenho a inércia IZ' de 5.685,3. Calculando o raio de giração em relação a esse eixo Z, aqui eu tenho que considerar a área do perfil composto, tá? Dá 7,97 centímetros. Então, vamos só observar uma coisa aqui. Para a cantoneira isolada, o raio Z era o mínimo. Ou seja, ele era o menor entre o Rx, ele era o menor comparado com Rx e comparado com Ry. Já nesse problema, o Rz não foi o mínimo. Por quê? O raio de giração da cantoneira, das duas cantoneiras em relação a esses eixos x e y foram menores do que em relação ao eixo Z'. Então guarde essa informação que nós vamos falar sobre ela. Então com isso a gente teoricamente responde à questão proposta. Bom, para complementar esse exercício, faltaria então a gente calcular também o raio de giração em relação a esse eixo Z duas linhas que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, esse eixo Z duas linhas, ele está perpendicular ao eixo Z'. Então ficaria essa dúvida para saber qual dos eixos terá o menor raio. Ou o eixo X, ou o eixo Y, ou o eixo Z', ou o eixo Z duas linhas. Então, para a gente responder isso, a gente precisa então obter o raio de giração em relação ao eixo Z duas linhas. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que a gente precisa obter esse eixo aqui, ele está girado em relação a esse eixo Z'. Se eu olhar na tabela, não tenho nenhuma orientação que me permita calcular uma inércia ou um raio de um ângulo girado. Então isso eu vou obter de que forma? Consultando a literatura técnica apropriada, no caso os livros de mecânica e de resistência dos materiais. Então vou tomar como referência aqui os livros do Timoshenko, do Hibbeler e do Beer Johnson. São três literaturas clássicas aí conhecidas. Aliás, o Hibbeler não é tão clássico, mas é uma excelente literatura e aí na instituição deve ter esse livro. Então recomendo que pelo menos um desses vocês consultem. Então o problema aqui é o seguinte, eu tenho a inércia em relação ao eixo Y em relação ao eixo X, ou seja, essa inércia em um ponto O qualquer. E eu quero saber a inércia nesse ângulo X1 e Y1, ou seja, ele está girado em relação ao eixo horizontal e vertical de um ângulo θ qualquer. Então a conta que a gente vai fazer, já definida, é a seguinte. Para achar a inércia nesse eixo girado, x1, eu vou utilizar essa equação que está aqui, ó, onde eu tenho a inércia em relação ao eixo x, a inércia em relação ao eixo y,
E aqui nós temos o cosseno do ângulo, 2 vezes o ângulo formado entre esses eixos. E aparece uma novidade aqui, que é esse IXY. Esse IXY, ele é conhecido como produto de inércia. O produto de inércia é obtido por uma integral desse tipo que está aqui, ó, integral de x vezes y vezes dA. Ou seja, eu pego essa área, elemento de área, multiplicado por essa distância vertical e por essa distância horizontal. E obtenho, então, um valor de inércia, chamado produto de inércia, particular para cada forma geométrica. Assim como foi feito para a inércia, para o momento de inércia, que você tem que aplicar uma integral de y² dA, para uma forma geométrica específica, então você obtém um valor específico para cada forma geométrica. A mesma coisa acontece, então, com o produto de inércia. Tá? A outra conta que sai dessa rotação de eixo é a seguinte. Se eu somar a inércia em relação ao eixo IX1 mais a inércia em relação ao eixo Y1, o resultado tem que dar igual a inércia em relação ao eixo X mais a inércia em relação ao eixo Y. Essa é uma constatação importante, que diz o seguinte: quando os dois eixos giram sobre a origem, a soma dos momentos de inércia em relação a estes eixos permanece constante. Então isso para mim é bastante útil. Por quê? No nosso problema, eu conheço a inércia em relação ao eixo X, conheço a inércia em relação ao eixo Y. E também conheço a inércia em relação ao eixo Z. Se eu aplicar essa equação que está aqui, eu consigo achar a inércia em relação ao eixo Y1, que é esse que está girado aqui, de 90 graus em relação ao eixo Z'. Então, é exatamente essa conta que eu vou fazer agora. Isso aqui eu conheço, isso aqui eu preciso conhecer, que é em relação ao eixo Z, 2 linhas. Conheço o X, conheço o Y. Isolando o Z, 2 linhas, eu obtenho, então, 2070,44 centímetros a quarta. Calculando o raio de giração, então, fica a raiz quadrada da inércia do centro sobre a área composta. Eu tenho 4,81 centímetros. Resumidamente, o que temos? Bom, o raio de giração RX, 6,58, que é igual ao RY. E esse RZ' deu 7,97 e o RZ 2 linhas 4,81. A conclusão disso é o seguinte: os eixos ditos como eixos principais de inércia não são os eixos X e Y originais, esses que estão no plano cartesiano aqui, ó, convencional. Por quê? Os eixos principais são definidos pelos valores de máximos e mínimos do raio de giração. Qual foi o valor máximo do raio de giração? RZ, 7,97. E qual foi o raio de giração mínimo? 4,81, em relação ao eixo Z, 2 linhas. Então, quem define os eixos principais não é o eixo X nem o eixo Y. É exatamente o eixo Z, 2 linhas, e o eixo Z'. Quem tem maior inércia, portanto, é em relação ao eixo Z', esse é dito como eixo forte, e quem tem a menor inércia é em relação ao eixo Z, 2 linhas, e esse é dito como eixo fraco. Tá? Dessa forma, a gente responde completamente esse exercício. Bom, agora vamos colocar aqui duas situações práticas onde eu posso
onde eu encontro ou como isso seria aplicado na prática. Bom, vamos pensar num galpão. Um galpão industrial, por exemplo. Tem esse formato típico, né? Peguei aqui um projeto para mostrar. Então isso aqui seria um corte transversal do galpão e aqui seria a vista longitudinal do galpão. Então cada eixo desse que está aqui é exatamente isso que você está vendo aqui, no outro sentido, tá? Como a inércia desses perfis são pequenas em relação a esse eixo que está aqui, ó, esse galpão tende a se deslocar lateralmente, né? Com esforço de vento, ou com movimentação de equipamentos, etc. Então, qual é a maneira que eu tenho para impedir esse deslocamento excessivo, ou até mesmo impedi-lo totalmente? Criando esse elemento que eu chamo de contraventamento. Isso aqui é um contraventamento típico em cruz. Vamos dar um zoom nele. Está aqui, ó. Então aqui eu prendo um par de cantoneiras nesse sentido com um par de cantoneiras nesse outro sentido. Então quando você tiver um esforço no sentido da esquerda para a direita, esse elemento que está aqui vai ser tracionado, impedindo o deslocamento nesse sentido. Quando eu tiver um esforço da direita para a esquerda, esse elemento aqui vai ser tracionado. E ele impede o deslocamento nesse outro sentido. Então, uma construção típica seria a gente utilizar, nós utilizarmos esse par de cantoneiras. Seria uma aplicação nesse caso aí. Uma outra aplicação a gente pode ver no uso de torres de seção triangular. O que significa isso? Isso aqui é um perfil, né, uma silhueta de uma torre longitudinal e vertical, né, vista ela em pé. Se eu fizer um corte qualquer aqui, a gente vai ver esse formato. Então as treliças são as torres são elementos treliçados, ou seja, são elementos treliçados, treliças espaciais. E esses elementos aqui são chamados de montantes, que são as pernas dessa torre. Trabalham como se fossem colunas de um prédio. E para você poder fechar esse ângulo aqui, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? Então ele tem os três lados iguais. Esse ângulo formado entre esses elementos tem 60 graus para fechar os 180. Então, por exemplo, as pernas dessa torre, os montantes, as colunas, são formadas com um perfil composto desse que está aqui, ó. No exemplo anterior, eles estavam, né, orientados a 45 graus. Nesse caso aqui, eles estão orientados a 60 graus. Então, isso aqui a gente pode resolver também da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior. Então, isso aí seria só para deixar claro, né, para ficar mais entendido onde e como essa configuração ou essas configurações podem ser utilizadas, para não ficar somente num conceito teórico. Bom, então com isso a gente fecha esse exemplo. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer passo de cálculo, você entra em contato. Esse PDF já está disponível no Drive, então é só pegar e estudar. Então, um forte abraço e até a próxima aula.